Bem-vindos a CESAO 3 do Meet the Expert Online. Enquanto aguardamos a conexão todos os participantes, lembro a vocês que o próximo seminário online será o 30 de julho, como qual concluiremos a primeira parte deste ciclo 2020 da osteoporose para não especialistas. Bem, acho que todos estamos conectados, então vamos começar. Nesta oportunidade, e devido aos problemas técnicos que tivemos na última vez, vamos a repetir a conferência da doutora Mônica Longo. A doutora apresentará sobre o rol de atividades físicas para a prevenção de quedas. Aqui é a doutora Mônica, bem-vinda, doutora. A doutora Longo possui graduação em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente é pós-doutorada pela disciplina de endocrinologia da Universidade Federal de São Paulo, trabalhando como pesquisador na área de osteoporose, especializada na área de traumatortopedia e reeducação postural e atualmente coordenadora do programa de reabilitação e atividade física direcionada a osteoporótico da Prado Unisfep. Bem-vinda, doutora Longo. Você tem a possibilidade de compartilhar sua tela para fazer a apresentação. Ok. Ok. Vendo? Sim. Ótimo. Você pode agora? Bem, bem-vinda e pode começar, doutora. Ok. Muito obrigada, a IOF, pelo convite. É um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, né, que é a prevenção de quedas. Então, nós vamos começar falando de dados bastante relevantes em relação à prevenção de quedas. 88,6% da população já está com mais de 60 anos de idade e em 2025 serão 32 milhões de idosos no mundo. Além disso, após os 50 anos, nós temos um declínio de força muscular de 10% por década. E isso é bastante importante e relevante no que se diz respeito a quedas. De 30% a 60% dessas quedas ocorrem em idosos e dessas, 20% acabam apresentando alguma sequela ou óbito. Foi feito um estudo em 2 hospitais de São Paulo sobre as fraturas osteoporóticas em fêmur, né? E verificou-se que 87,7% dessas fraturas de colo de fêmur ocorriam com quedas e somente 12% ocorriam sem quedas, ou seja, os indivíduos caíam e quebravam. E olha que interessante esse dado, 90% dessas quedas ocorrem em domicílio. Então, falando de quedas, o que são quedas? Quedas são um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior a essa posição inicial, com uma incapacidade de correção em tempo hábil do corpo, né? E isso é determinado muitas vezes por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade. Quais seriam essas circunstâncias multifatoriais? Seriam alteração na visão, no equilíbrio, na marcha, fatores ambientais, calçadas, pouca luz, fios soltos, tapetes, né? Casas que são inseguras, né? Hábitos de vida, por exemplo, o etilismo, medicações também podem interferir, né? Interações medicamentosas também podem trazer risco de quedas, porque podem proporcionar, muitas vezes, tonturas. E, além disso, a fraqueza muscular, dores e também incontinência urinária
também são fatores de risco para quedas. Desses, o que nós vamos focar um pouquinho são nos fatores ambientais e na fraqueza muscular. No caso, o que é importante? Claro, além de ter uma casa segura, eu trouxe esse slide para dizer que é importante, principalmente para o idoso, fazer suas atividades de vida diária com segurança. E essa segurança não é só em relação ao ambiente, ao aspecto físico, por exemplo, da casa dessa pessoa, mas também aos aspectos de força muscular, de agilidade, de mobilidade. E isso tudo vai fazer com que ele possa realizar suas atividades de vida diária mais adequadamente. Então, por exemplo, para descer uma escada, para subir uma escada, para que eu não caia, eu preciso ter força muscular, eu preciso ter uma maior mobilidade, um melhor equilíbrio, né? Então, não só pensando em prevenção de quedas numa casa segura, né? Mas também na atividade de vida diária que esse idoso faz, ela tem que ser segura. Se eu tenho menor agilidade, quando eu vou pegar algum objeto, eu posso cair, né? Então, é muito importante olhar esse aspecto também da força muscular, de todos os componentes que fazem com que a gente possa prevenir quedas através dos exercícios físicos. Isso é fundamental. Então, outros fatores, além de casa segura, como eu citei, e as atividades de vidas diárias desses idosos, fazendo essas atividades com segurança, também através da manutenção de forças musculoesqueléticas. Outros fatores que propiciam quedas são a osteoporose, que é o quê? Que é uma doença caracterizada pela deteriorização da massa óssea, que prejudica a força óssea, a resistência óssea, levando à fragilidade e à possibilidade de quedas e fraturas. E também a sarcopenia. O que é a sarcopenia? A sarcopenia é uma diminuição de massa muscular, de força muscular e de agilidade. Por exemplo, uma diminuição do equilíbrio e na velocidade de andar. Isso também pode propiciar risco de quedas e fraturas. E é isso que nós vamos comentar agora, como que nós vamos ajudar a prevenir essas quedas e fraturas. Então, antes de mais nada, vamos diferenciar dois aspectos. O que é atividade física e o que é exercício físico, porque são coisas diferentes. Quando eu falo de atividade física, eu quero dizer qualquer movimento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo atividades dentro da minha casa, varrendo, cozinhando, eu estou fazendo uma atividade física. Mas, se eu estou caminhando 3 vezes por semana durante 45 minutos, eu estou fazendo um exercício físico, porque o exercício físico é uma atividade estruturada, definida, planejada e repetitiva. Ou seja, eu tenho intensidade, eu tenho frequência, 2, 3 vezes por semana, né? Uma intensidade, quantos minutos, por exemplo, 45 minutos, 50 minutos. Isso é um exercício físico. E é importante para prevenir quedas as duas coisas, atividade física, mas também exercício físico. Então, quais são as estratégias de prevenção para evitar quedas? Além da casa segura, que eu comentei com vocês, né? A nutrição adequada. Por quê? Porque uma alimentação também rica em cálcio, né, vai ajudar a ter o quê? Ossos mais fortes. E isso é importante também para evitar quedas e fraturas. Além disso, a vitamina D é fundamental. Tem-se visto que há receptores de vitamina D nos músculos e que altos índices de vitamina D no sangue, associada a uma quantidade satisfatória de cálcio,
está associado a uma menor incidência de quedas. Inclusive, a vitamina D também atua melhorando a força muscular e o equilíbrio corporal. Então, é uma tríade, nutrição, a vitamina D, uma casa segura e exercícios físicos que vão ser estratégicas importantes para prevenir as quedas. Como que a contração muscular pode ajudar na prevenção de quedas? A contração muscular é importante até para nos mantermos em pé. A contração muscular é importante para a postura do indivíduo. E com o passar do tempo e com a idade, além da perda óssea, existe também a redução da altura dos corpos, eu tenho uma postura muito característica da osteoporose, por exemplo. Aquele indivíduo que tem osteoporose, muitas vezes, se ele tiver uma fratura, ou mesmo se ele tiver uma diminuição de altura do corpo vertebral, o que vai acontecer? Ele começa a ter alterações posturais, ele começa a retificar a coluna lombar, ele começa a aumentar o que nós chamamos de cifose dorsal. Quando eu aumento essa cifose dorsal, ou seja, o indivíduo fica mais encurvado, o que vai acontecer? Eu vou piorar o meu equilíbrio antero-posterior e, portanto, esse indivíduo também vai estar mais propenso a quedas. Então, trabalhar essas alterações posturais no indivíduo mais idoso também é fundamental para evitar quedas. E quais são os tipos de exercícios nessa prevenção? Então, alongamento é fundamental, porque justamente do slide anterior, quando eu tenho um aumento de cifose, eu tenho um encurtamento muscular. Esse encurtamento muscular vai criar forças compressivas que podem levar a fraturas. E a própria cifose, como eu mostrei, pode levar a quedas. Então, o alongamento é fundamental. Exercícios aeróbicos, caminhada, por exemplo, também são bastante indicados como atividade física e como exercícios quando você coloca um ritmo nessa caminhada. Treinamento de resistência, ou seja, fortalecimento muscular, 2 a 3 vezes por semana, de 70% a 90% da resistência máxima que o indivíduo consegue ao levantar um peso. Então, é importante também treinamento de força nos indivíduos para evitar as quedas. Outra coisa muito importante é trabalhar equilíbrio, modalidade, mobilidade, coordenação. Nisso a gente pode ter, por exemplo, a dança de salão, que é uma atividade extremamente interessante, porque ela trabalha equilíbrio dinâmico, ela trabalha transferência de peso, ela trabalha força muscular, né? Até para o osso, porque o osso ele gosta de mudança de direção, ele gosta de exercícios progressivos. Então, isso tudo é bastante importante. Por exemplo, fazer também a progressão de exercícios. Então, o corpo ele se adapta muito fácil às atividades físicas que são impostas a ele. E aí ele começa a não, digamos assim, a se adaptar muito rápido. E, por exemplo, no caso de um indivíduo com osteoporose, essa caminhada que ele já faz, se ele ficar só fazendo a caminhada, não vai mais formar o osso. É importante ter um incremento de atividades físicas. Por exemplo, caminhada mais tai chi, caminhada mais dança de salão, para que o osso continue remodelando, continue formando o osso, justamente por essa adaptação que o osso tem às atividades físicas. Além disso, ginástica funcional, pilates, tudo isso é incrementador para ajudar
na prevenção de quedas. Por quê? Porque trabalha força muscular, trabalha flexibilidade, trabalha equilíbrio. Outra coisa importante são exercícios aquáticos. Também ajudam na melhora da flexibilidade, da agilidade, da força e do equilíbrio, mas não ajudam na parte óssea, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem osteoporose, seria interessante, no caso, fazer determinados exercícios aquáticos que tenham potência muscular. O que é potência muscular? É aumento da velocidade com alta intensidade e poucas repetições. Esse tipo de exercício já foi provado que realmente é benéfico para o osso e não somente para o músculo, como é a natação e a hidroginástica comum. Outra coisa importante são exercícios de contração rápida. O que é isso? Por exemplo, eu vou fazer uma flexão de cotovelo, eu vou dobrar o meu braço, eu posso dobrá-lo rapidamente e voltá-lo, esticar devagar. Dobrar rapidamente e voltá-lo, esticá-lo devagar. Por quê? Porque eu estou treinando fibras de contração muscular, que chamam fibras de contração rápida, que são importantes para evitar queda, que são aquelas, quando nós vamos cair, nós temos aquele reflexo de pôr a mão e evitar a queda. Para fazer isso, eu preciso de fibras musculares de contração rápida, e o idoso, com o passar do tempo, ele vai perdendo essas fibras de contração rápida. E quais os grupos principais a serem trabalhados e por quê? Os grupos principais a serem trabalhados são aqueles que passam pelas articulações. Então, flexores do quadril, extensores de joelho, extensores da coluna e membros superiores. Por quê? Porque todos eles ajudam também na marcha. Por exemplo, os flexores de quadril são músculos que são responsáveis por tirar o pé do chão. Se eu não tenho esses músculos fortalecidos, eu posso tropeçar e cair. A mesma coisa, os extensores da coluna, que vão manter a coluna ereta. E também, se eu não trabalho esses músculos, eu posso fazer um aumento de cifose dorsal, como eu já falei, e também ser propenso à queda. E os membros superiores são importantes, por quê? Porque quando eu caminho, eu tenho a alternância dos meus membros superiores para que eu possa ter maior equilíbrio. Então, treinar esses músculos são bastante importantes. Eu estou trazendo aqui rapidamente uma experiência nossa do Brasil num programa de reabilitação e atividade física direcionado à osteoporose, só para vocês conhecerem um pouco da nossa realidade aqui no Brasil, o que a gente faz com grupos para evitar e prevenir quedas. No caso, o PRADO, esse programa de reabilitação física direcionado à osteoporose, ele oferece reabilitação e atividade física para portadores de doenças osteometabólicas em aulas 2 vezes por semana, com programas específicos para essa população, que tem alongamento, fortalecimento, exercício de coordenação, propriocepção, tudo que eu já comentei com vocês sobre a importância para prevenir quedas. Além de tudo, nós fazemos testes de avaliação física e questionários antes e durante todo o nosso acompanhamento desses pacientes, dessas senhoras, é um programa para pós-menopausadas, que realmente fazem essas atividades conosco já faz mais ou menos 13 anos. Nós acompanhamos um grupo há 13 anos. E nós fazemos com elas testes de forças musculares, desses testes que eu falei para vocês que são importantes, inclusive a pressão palmar, e nós fazemos também os testes de capacidade funcional, de equilíbrio, flexibilidade, mobilidade, forças e ponto de dor. Todos os anos elas são avaliadas e muitas delas pertencem ao ambulatório da endocrinologia da Unifesp.
Além disso, nós também vemos a importância de determinados recursos físicos que podem auxiliar a melhora de força muscular, prevenindo quedas, como, por exemplo, as plataformas vibratórias. As plataformas vibratórias, elas também podem auxiliar a melhorar a força muscular, né? Essa plataforma nós produzimos conjuntamente com a Universidade da USP de São Carlos, né? Que são plataformas de baixa intensidade. Então, que estimularia um pequeno trote em cima da plataforma. Então, essa plataforma ela foi realizada para as pessoas que têm dificuldade de fazer exercícios físicos, né? Por outras comorbidades associadas que não possibilitam essas pessoas a fazer exercícios físicos. Nós fizemos um estudo durante 1 ano com essas plataformas vibratórias e verificamos uma melhora em vários parâmetros de força muscular, equilíbrio dinâmico, equilíbrio estático, de força de preensão manual, né? Quando elas foram colocadas nessa plataforma vibratória durante 1 ano, 5 vezes por semana, né? Então, está aí um outro recurso que a gente viu também que pode ajudar a prevenir as quedas. Assim como a gente viu e vê também sempre na nossa prática diária lá na Unifesp, a melhora, né? Quando nós fazemos estudos, nós vemos também a melhora dessas senhoras que fazem atividade física, e a gente vê por ano, toda vez que a gente faz um questionário e pergunta caiu, não caiu, a melhora na redução do número de quedas. Então, concluindo, o que é importante desse tema que a gente está falando sobre quedas? Que existem atividades físicas e exercícios físicos que podem auxiliar nessa prevenção de quedas e fraturas, que é importante tratar o indivíduo como um todo, então fazendo parte da prevenção de quedas também a nutrição, a segurança da casa, além, claro, dos exercícios físicos, e as atividades em grupo, como, por exemplo, essas atividades que eu mostrei agora, que nós fazemos aqui no Brasil, aqui na Escola Paulista, em São Paulo, que são atividades em grupo, que também são importantes para criar motivação, socialização e conscientização da importância de um trabalho multidisciplinar na prevenção de quedas. Prevenir a queda em pessoas idosas pode significar autonomia e independência, preservando e conservando a sua capacidade funcional e qualidade de vida. Agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Longo, pela sua apresentação. Agora acho que temos uma pergunta para você. Vou ativar o microfone dos assistentes desta sessão. Ok. Oi, bom dia, doutora Mônica. A pergunta que eu tenho é: há quanto tempo após ter uma fratura você pode iniciar novamente a atividade física? A mais, quais são suas recomendações para os familiares dessas pessoas? Quais são os cuidados que devem ter? Após a fratura, é isso? Após a fratura, sim, a fratura maior. Uhum. Então, depende da fratura. Então, por exemplo, há recomendações dos médicos para as fraturas de coluna vertebral, que são, obviamente, muito diferentes das fraturas de colo de fêmur, né? As fraturas de colo de fêmur, todas elas são cirúrgicas. Então, vai depender muito de qual é o tipo da cirurgia feita. Então, se a cirurgia teve, por exemplo, foi uma prótese cimentada, que tipo de prótese que foi. Então,
na verdade, o médico que fez a cirurgia é que primeiro vai indicar para nós se é carga parcial, se não é. Então, assim, o quanto tempo vai demorar para se fazer exercícios físicos vai depender de cada cirurgia, né? De cada tipo de cirurgia. O que idealmente se faz, na maioria dos casos, é, por exemplo, numa prótese de colo de fêmur, tirar o indivíduo o mais rápido possível da cama para que não haja comorbidades, ou seja, trombose, problemas respiratórios, né? Então, para retirar o mais rápido possível esse indivíduo da cama, nem que for com andador, com carga parcial, né? E começar exercícios leves, principalmente circulatórios, e de força muscular, dentro daquilo que é possível, o mais rápido possível, né? Justamente para que não haja muita perda de força muscular, que faça com que o indivíduo tenha mais dificuldade ainda depois para realizar o andar, a marcha, e coloque ele em risco de quedas novamente, né? A outra parte da pergunta... A outra parte era quais eram as recomendações que você dá para os familiares, para as famílias dos pacientes. A mesma coisa, depende qual foi a fratura, né? Então, por exemplo, coluna tem uma recomendação, fêmur tem outra, né? Mas o importante nessas recomendações é, por exemplo, tomar cuidado, né, com os andadores, ter uma casa segura onde a pessoa possa caminhar mais adequadamente, principalmente quando ela está em convalescência, principalmente quando ela está por exemplo, num andador, né? Tomar cuidado, porque às vezes as famílias gostam de um tapetinho, né? De um fio solto. Então, tomar esses tipos de cuidados, né? Estimular sempre dentro do possível, né? Conjuntamente com profissionais da área da saúde, por exemplo, o fisioterapeuta, né? A prática dos exercícios que vão começar progressivamente, né? É importante que um profissional especializado acompanhe essas pessoas até a reabilitação delas com exercícios progressivamente, com exercícios não só da parte muscular, mas também respiratórios, porque o indivíduo às vezes fica um pouco mais de tempo na cama, então isso também pode gerar problemas para o pulmão, problemas, como eu falei antes, para a circulação. Então, procurar, por exemplo, falar para os familiares que o indivíduo que está se recuperando da fratura, quando ele sentar, ele tem que estar sempre sentado em lugares um pouco mais altos, cadeiras mais altas, evitar sentar em cadeiras mais baixas, colocar sempre um banquinho onde ele possa, por exemplo, colocar os pés para fazer um pouco de movimento com os pés para ajudar na circulação de retorno, né, para ajudar na prevenção de trombose, coisas assim que os profissionais, né, falam para os familiares quando estão trabalhando com esses indivíduos que estão se recuperando de uma cirurgia de fratura. Isso falando da parte do colo de fêmur, né? Porque as fraturas de coluna, por exemplo, a maioria das vezes o indivíduo vai usar um colete, mas esse colete não vai impedir que ele faça as atividades dele. O que tem coisas que não pode. Obrigada, Mônica, pela pergunta e doutora Longo pela resposta. Nós vamos a finalizar o webinar agora. Muito obrigada, doutora Longo, por sua apresentação e por gravá-la novamente. Em indivíduos que nem só com fratura
Perdón. Alô? Sí, doctora Longo. Oi, não estava ouvindo, desculpa. Não, que muito obrigada pela, Então, eu que agradeço. pela resposta. Porque é uma pergunta longa, né? Porque existem vários tipos de fraturas. É uma coisa tão, foi uma pergunta muito genérica, né? Sim, sim, mas Okay, obrigada. Mas eu que agradeço vocês. Desculpa qualquer coisa, né? Realmente teve esse problema com o áudio, né? Infelizmente, mas hoje deu certo e eu fico muito feliz de poder, se eu pude, né? Contribuir com conhecimento aí para essa parte de prevenção de quedas, tá bom? Certo, obrigada a você por gravarla novamente hoje com nosotras. Agora sim, vamos a dar por finalizado o webinar. O webinar vai estar disponível na página web da IOF. Então, se recebemos as novas perguntas, nós podemos enviar as perguntas para você. Esperamos vocês no próximo webinar, que é o 30 de julho. É a final da primeira parte do ciclo de osteoporose para não especialistas. Obrigada, doutora. Eu que agradeço a vocês, um ótimo dia aí para vocês e muito obrigada por essa oportunidade. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.